Estávamos com Radiação, do canal Ciência Todo Dia. Eu sei um pouco dessa história. Aqui na thumb ele colocou o rádio, né? E o relógio. E era conhecido... tipo, bem antigamente, eles pintavam com rádio aqueles relógios antigos porque brilhava no escuro. E daí, eles chamavam algumas meninas pra fazer isso. E elas ficaram conhecidas como as garotas do rádio. Negócio assim. E elas tinham que molhar o pincel no rádio, né? Era tipo um pozinho, fazer desenho. E daí elas molhavam na boca, gente. Sim, a ponta do pincel na boca e colocava de novo. E aquilo era um pó, né? Elas saíam de dentro da fábrica brilhando. E na época isso era muito legal. Elas eram tipo, uou, que da hora. Todo mundo queria trabalhar com isso, porque era um emprego que dava bastante dinheiro, né? Pra época tal, era época de guerra. Inclusive era um emprego muito bem visto, porque elas meio que estavam ajudando os soldados que precisavam ver horas à noite e tal. Só que rádio, né? Rádio é radioativo. E aí depois de um tempo, todas as meninas morreram, tá ligado? Eu vi a história no canal da Gabi Fadel. Nossa, pesado, velho. Pesado. O ano era 1922, dentro de um banco nos Estados Unidos. Eu gosto do Ciência Todo Em meio Dia. ao caos do expediente, uma das operadoras de caixa, Grace Fryer, sentiu uma pontada na boca. Ao tocar os lábios, ela percebeu que um dos seus dentes tinha caído. E dias depois, um inchaço dolorido na mandíbula fez ela buscar ajuda médica. O raio-x do seu rosto revelou algo aterrorizante. Os ossos dela estavam se deteriorando como se estivessem sendo corroídos de dentro para fora. A sua mandíbula estava cheia de buracos, como um tecido roído por traças. Ela não fazia ideia, mas entraria para a história como uma das primeiras vítimas de um acidente nuclear da história. E ela não era a única. Casos como o de Grace começaram a surgir por toda a Nova Jersey. Mas antes de explicar o que aconteceu, eu preciso fazer uma pergunta. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra radiação? Para a maior parte das pessoas, a palavra traz lembranças de desastres nucleares famosos como o de Chernobyl. Mas radiação nem sempre foi sinônimo de perigo. Muito pelo contrário, na verdade. Existia um tempo em que os perigos da radiação não eram bem conhecidos. Ou mesmo quando eram conhecidos, também eram ignorados. Tinha gente, esse negócio aqui do tablete, tinha gente que ingeria rádio porque eles achavam que fazia bem pra saúde, gente. É tipo, isso aqui é doideira, velho. A galera nem conhecia direito como é que funcionava o negócio. Falava, ó, vai fazer bem pra saúde, hein? Toma um tabletinho aí, caralho, muito foda. Bizarro. E isso, eu acho um paralelo muito interessante. Hoje em dia, a galera injetando ácido na cara e não sei o que, procedimento é muito cool e não sei o que. Você fica, gente, vamos tomar cuidado, não vamos estar exagerando com essas coisas aí que vocês botam no corpo, por favor. Eu acho um paralelo bem interessante com os dias atuais, porque a tendência da história é sempre se repetir, né? Com negligência, que deu origem a um dos primeiros acidentes radioativos da história. Esse vídeo é a história do que aconteceu com um grupo de mulheres chamadas de Garotas do Rádio. Para entender essa tragédia, nós precisamos voltar no tempo para a virada do século XIX. Estamos em 1895, o ano em que um tipo de luz capaz de penetrar materiais opacos como carne humana é descoberto. Esse é o raio-x, e a sua capacidade de tirar fotos de ossos é usada na medicina até hoje. 3 anos depois, em 1898, os renomados cientistas Marie Curie e Pierre Curie revelaram ao mundo um novo elemento químico, o rádio. E esse era o primeiro elemento radioativo descoberto e isolado. E aqui é uma boa hora para explicar o que é radiação. A ideia é bem mais simples do que parece. Radiação é simplesmente um movimento de energia através do espaço. E essa energia pode viajar de várias formas, como ondas de luz, elétrons e até núcleos de átomos. Quando falamos de elementos radioativos, nós estamos falando de um tipo de radiação bem específica, que é a radiação ionizante. Esse tipo de radiação pode ser perigosa porque tem energia suficiente para destruir moléculas e arrancar os elétrons dos seus átomos. E acredite, você não quer que isso aconteça com as moléculas do seu DNA. Mas esse poder destrutivo da radiação não é necessariamente ruim. Pesquisas no começo do século XX mostraram que ela poderia ser uma forma de combater o câncer. Mas essa utilidade médica levou a um salto lógico bem perigoso. Se a radiação é útil na medicina, então ela faz bem para a saúde. Se você voltasse no tempo para os anos 20, o que você veria seriam diversas empresas adicionando radiação em praticamente tudo que fosse possível. Esse período até ganhou o nome de febre do rádio. Para vocês terem ideia do nível, mais ou menos nessa época a empresa Radior começou a comercializar uma linha de cosméticos contendo o elemento rádio, incluindo creme noturno,
pó compacto, cremes hidratantes com o slogan É tipo a Dior de hoje em dia, cara. Só que era de rádio, meu Deus do céu. creme noturno, pó compacto, cremes hidratantes com o slogan Segredo da Beleza. E prometiam até um reembolso de $5.000 para consumidoras insatisfeitas. Propagandas de um produto chamado Raditor prometiam deixar a sua água energizada com pequenas partículas de rádio. Até as pastas de dente prometiam um sorriso radiante. E elas falavam isso literalmente. E foi no auge dessa obsessão pelo rádio que a US Radium Corporation teve uma ideia brilhante. Eles patentearam um tipo de tinta revolucionária que chamaram de Undark. E o seu grande diferencial era que ela brilhava no escuro. O inventor da primeira versão da tinta foi William J. Hammer, amigo pessoal da família Curie. Para produzir a sua tinta radioativa, Hammer misturou cristais de sal de rádio com sulfeto de zinco, um composto que brilhava na presença de radiação. O sulfeto absorve a radiação do rádio e brilha como resultado. Então a mistura de rádio com sulfeto de zinco gerou uma tinta que na época era revolucionária, capaz de iluminar relógios e painéis de equipamentos militares até mesmo no escuro. Então, diferente dos cremes de beleza radioativa, a tinta Undark tinha alguns usos bem legítimos, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. Um relógio que não precisava de luz externa era genuinamente útil para soldados. Mas apesar de ter inventado a tinta, Hammer não comercializou ela. Isso só começou anos depois, quando Sabine Arnold e George Willis patentearam a tecnologia e fundaram a US Radium Corporation. Eu acho que agora é uma boa hora pra respirar, porque essa história ainda mal começou. E aproveitando essa respirada, se você vê todo mundo ao seu redor dominando inteligência artificial... Brabo, a Lura aí, se alguém quiser. Deve ter um, QR Code aqui. Vai direto pra imersão IA da Lura. E agora, de volta ao vídeo, o que era feito com a tinta radioativa que brilhava no escuro? Nas fábricas da US Radium Corporation em Nova Jersey, um grupo de jovens mulheres manipulavam essa substância sem qualquer proteção. E elas eram instruídas a seguir um método muito simples: molhar o pincel nos lábios para deixá-lo mais fino e preciso antes de pintar. E então passar o pincel na tinta radioativa, pintar o relógio e aí repetir o processo, colocando o pincel na boca. O processo era repetido centenas de vezes por dia, sem medo, sem suspeita, sem saber com que elas estavam lidando. E pra piorar a história, o salário era generoso, muito acima da média para mulheres da época. Então, ao final do dia, elas saíam da fábrica com os rostos levemente corados e roupas brilhando no escuro. Elas eram chamadas de mulheres luminosas, encantando a todos onde quer que elas fossem. Para elas, aquilo não era um risco. Era quase mágico. E a empresa garantia. O rádio era inofensivo. No máximo, daria um brilho especial pra pele. Mas havia algo que ninguém contava para as trabalhadoras. Nos bastidores da empresa, tanto os donos quanto o presidente sabiam que existia perigo. Eles manipulavam a tinta com máscaras de proteção e aventais de chumbo. Já existia desconfiança de que a radiação podia fazer mal. Mas isso nunca foi contado às mulheres que colocavam tinta na boca diariamente. Em particular, quando ela trabalhava... Isso é muito louco. Os caras sabiam do perigo. E meio que eles estavam fazendo um teste nelas, se parar pra pensar, porque tava mandando botar na boca o negócio todo dia. E enquanto eles estavam usando, tipo, roupa de chumbo pra tancar o negócio, sabe? Nossa. Trabalhava na empresa, Grace Fryer nunca desconfiou que estava se envenenando todos os dias. Enquanto Grace tentava conviver com seus dentes em ruína, Catherine Schaub começou a perceber algo ainda mais assustador. As suas colegas de trabalho estavam definhando diante dos seus olhos. A energia vibrante das jovens que um dia iluminaram a fábrica agora dava lugar a olheiras profundas e pele amarelada. O riso que antes ecoava entre as mesas de trabalho foi substituído por tosses fracas e gemidos abafados de dor. A sua colega Irene Rodolph não conseguia mais segurar um pincel. A sua mandíbula estava apodrecendo, a carne se desprendia em pedaços, e o seu hálito exalava um cheiro pútrido de morte. Cada tentativa de se erguer da cama era um suplício. Seu próprio corpo parecia estar desistindo de lutar. Catherine olhou ao redor e viu que a Irene não era a única. Amélia Maggia, Ellen Quillan e tantas outras pareciam estar sendo devoradas de dentro para fora. O que antes pareciam apenas doenças passageiras, agora revelavam uma verdade impossível de ignorar. Alguma coisa na fábrica estava matando aquelas mulheres. Não demorou para que Catherine percebesse a origem do horror. A culpa estava na tinta que brilhava no escuro, nos traços precisos que cada uma desenhava no pincel que elas tiveram que alinhar com o lábio, sem saber que assinavam as próprias sentenças. Mas elas não seriam silenciadas. Unidas, começaram a lutar contra o veneno invisível que se infiltrou nos seus ossos. Mas antes disso acontecer, a primeira lá que se lascou, ela procurou o médico. Aí o médico descredibilizou ela e deu sífilis pra ela.
negócio assim, sífilis ou lúpus, uma coisa assim. O diagnóstico de que, ela transou aí muito. E aí, tipo, era muito fácil de acreditar nesse diagnóstico, porque ela era uma mulher nova e bonita. E aí tem teorias que dizem que a empresa já sabia que era muito fácil de descredibilizar elas por serem, tipo, moças jovens e bonitas, tipo assim, qualquer doença que tiver, a gente culpa sífilis, a gente culpa lúpus aí, foda-se. Ficou foda isso aí, porque quando ela foi diagnosticada com isso, logo depois ela morreu, as outras começaram a ficar com medo de ir no médico e falar o que tava acontecendo, porque elas não queriam ficar com esse estigma de puta, sabe? Eu fiquei, cara, e pior que isso faz muito sentido. Por que eles iam chamar só mulher pra fazer isso? Porque é mais fácil de descredibilizar, tá ligado? Essa mulher aí, pagar direitos pra ela, nossa tinta, ela deve ter dado aí, pegado alguma doença por aí. Tá ligado? Nossa, eu fiquei muito puta com essa história. Silenciadas. Unidas, começaram a lutar contra o veneno invisível que se infiltrou nos seus ossos. E a Associação Americana dos Consumidores virou aliada delas. A organização foi uma das poucas dispostas a enfrentar a indústria e tentar... um médico específico também que quis apoiar elas nessa causa e falar, não, que porra é essa? Inclusive, quando a primeira morreu, eles fizeram uma palestra onde chamaram um cientista lá pra mentir pra elas, pra falar que realmente, não é nada não, entendeu? Vocês não precisam se preocupar. Foi um outro médico que, tipo, viu a causa ali, viu que ele podia também ganhar dinheirinho se ele defendesse elas, tal, em grupo. Por isso que foi pra frente. Trazer à tona os efeitos negativos que trabalhar com rádio teve nas funcionárias. Processo. A estratégia era uma mistura de advocacia feroz com denúncias e pressão incessante. A NCL abriu caminho para uma batalha jurídica decisiva, mesmo que para algumas essa luta tenha vindo tarde demais. Por exemplo, a NCL colaborou com investigações já abertas em Nova Jersey sobre as queixas de saúde das pintoras, sustentando uma denúncia que levaria a ações jurídicas. E não eram só as atuais funcionárias da US Radium Corporation que estavam se movendo. Grace Fryer queria justiça. Ela levou 2 anos inteiros para encontrar um advogado corajoso o suficiente para enfrentar a US Radium Corporation. E ao seu lado, outras trabalhadoras contaminadas se juntaram ao processo. Muitas que não sobreviveram para ver o veredicto. O julgamento aconteceu só em 1928, 6 anos depois dos primeiros sintomas sérios nas antigas empregadas da empresa. E 4 anos depois da Grace ter iniciado a ação legal. No tribunal, a imagem era devastadora. As meninas do rádio que ainda viviam estavam acamadas. Muitas delas já não conseguiam nem andar. Os corpos estavam deformados pela radiação, e nem mesmo Grace conseguia mais se manter de pé. Jornalistas começaram a expor o caso, gerando uma revolta da população contra a US Radium Corporation. A pressão popular era intensa, e ela não podia ser ignorada. A empresa pediu adiamentos sucessivos na esperança de comprar tempo e tentar fazer a questão ser esquecida, e esperando que as vítimas simplesmente terminassem de morrer sem ver o fim do processo. Quando finalmente as meninas do rádio receberam um acordo, a justiça foi amarga. Apenas $10 mil para cada uma, que é o equivalente a cerca de $100 mil hoje em dia, e despesas médicas cobertas, mas por tempo limitado. Foram prometidos $600 por ano, mas poucas viveram o suficiente para receber toda a compensação. Para as meninas do rádio, a justiça nunca veio. Após anos de sofrimento e luta, a ciência finalmente ficou mais clara. O rádio se comporta como o cálcio no corpo humano. Ele se infiltra e se acumula nos ossos e dentes silenciosamente. Sempre que as trabalhadoras molhavam o pincel com a boca, elas ingeriam quantidades significativas do elemento, dia após dia, ano após ano. E hoje nós sabemos que elas foram expostas a quantidades de radiação que são milhares de vezes maiores do que a exposição máxima segura. A própria Marie Curie, descobridora do rádio, não escapou dos efeitos dele. Ela morreu em 1934, vítima de doenças causadas pela radiação. E a tinta Andark continuou a ser usada até 1968, só que dessa vez em condições mais seguras. E a radiação dessa época deixou marcas que vão muito além de memórias e histórias. Até hoje, os cadernos de laboratório que a Marie Curie usava continuam tão radioativos que eles não podem ser manuseados sem proteção. E com uma meia-vida de 1.600 anos, o rádio que contaminou as funcionárias na fábrica ainda brilha no escuro. E fazendo muito esforço para tentar achar um lado positivo nessa história toda, em 1949 o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que garantia a indenização para trabalhadores com doenças ocupacionais. Isso abriu caminho para regulamentações ainda mais rígidas e maior fiscalização nas fábricas. A história das meninas do rádio é um lembrete bem triste de que regulamentações de segurança muitas vezes são escritas com sangue. E principalmente se tratando de radiação, todo cuidado é pouco. Muito obrigado e até a próxima. É uma história bem tensa, pessoal. História complicada. E se parar pra pensar, melhorou, mas
E os casos que a gente não fica sabendo, tá ligado? A gente, tem legislação e tal, mas e a galera que não tem voz, né? Não pode falar nada e tal. E os países que não ligam pra isso também é complicado. Então você que tá no YouTube, deixe seu like, a sua inscrição. Se quiser comentar aí sobre, fique à vontade. O vídeo que eu recomendei, ó, vocês podem ver aí que eu adoro esses vídeos da Gabi, eu assisto tudo. Mas, não, ó, até que não é tão longo. Tem meia hora só. E é isso, deixa o like. Tchau!